Nosso projeto integrador tem como tema a otimização dos processos de produção de açúcar com ferramentas e métodos automatizados. Nós estamos estudando a empresa Cosan, que é uma das maiores empresas do Brasil, e é a Raízen a principal fabricante de etanol e cana-de-açúcar e a maior exportadora individual de açúcar no mercado internacional, através da Rumo, que é quem é capaz de carregar cerca de 18 milhões de toneladas de carga de açúcar por ano. E desde 2005, a empresa ela vem pensando na automatização dos seus processos, passando por uma grande evolução e, com isso, o tempo de tomada de decisões na operação, os erros e os acidentes diminuíram. Então, nós estamos estudando o Barracão Novo de Açúcar, BHP, que ele foi automatizado e foi projetado pensando na melhora da qualidade do produto estocado, na padronização do sistema, ganhos de eficiência, sendo possível detectar as anormalidades antes que se tornem falhas e também visar a qualidade do serviço e segurança do colaborador, visto que em um sistema totalmente automatizado, o risco de um acidente é bem menor e não ocorre o esforço excessivo e fadiga causados geralmente pelo trabalho braçal. A cana-de-açúcar é talvez o único produto de origem agrícola destinado à alimentação, que ao longo dos séculos foi alvo de disputas e conquistas, mobilizando homens e nações. A planta que dá origem ao produto encontrou o lugar ideal no Brasil. Durante o Império, o país dependeu basicamente do cultivo da cana-de-açúcar e da exportação do açúcar. Calcula-se que naquele período da história, a exportação do açúcar rendeu ao Brasil 5 vezes mais que as divisas proporcionadas por todos os outros produtos agrícolas destinados ao mercado externo. Foi na Nova Guiné que o homem teve o primeiro contato com a cana-de-açúcar. De lá, a planta foi para a Índia. O açúcar era consumido por reis e nobres na Europa, que adquiriam de mercadores do Oriente. Por ser fonte de energia para o organismo, os médicos forneciam açúcar em grãos à recuperação dos doentes. No início do século XIX, há registros de comercialização de açúcar por quantias que hoje seriam equivalentes a R$ 200 o quilo. Por isso, quantidades de açúcar eram registradas em testamentos por reis e nobres. Oficialmente foi Martim Afonso de Souza que, em 1532, trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar ao Brasil e iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente. Ao longo da história, o Brasil passou a monopolizar a produção mundial de açúcar. Desde a Segunda Guerra Mundial, os esforços da indústria açucareira brasileira se concentram na multiplicação da capacidade produtiva. As constantes alterações na cotação do açúcar no mercado internacional e os equipamentos obsoletos forçaram a uma mudança de atitude para a manutenção da rentabilidade. A indústria açucareira brasileira continua em expansão. Sua produção no final do milênio chegou a 300 milhões de toneladas de cana moída, em pouco mais de 300 unidades produtoras, e 18 milhões de toneladas de açúcar e 13 bilhões de litros de álcool. A procura por maior valor agregado é constante. Novos sistemas no mercado são rapidamente incorporados. O setor não se acomoda ao e busca sempre por novas alternativas para melhorar a produção da indústria. Problema: por que foi pensado na automação? O que estava prejudicando eles a automatizar? Na Raízen, unidade de Pau Sul, era alocado um barracão da prefeitura, situado a 40 minutos da usina para estocagem e expedição do açúcar produzido, que com sua estrutura antiga, projetada para fabricação e estocagem de café, não era o adequado. Não possuía automação, exigindo um esforço físico maior dos colaboradores, onde também não era exigido muita segurança nos processos, acontecendo assim algumas lesões e acidentes de trabalho, ocasionando afastamentos e atrapalhando a produção. Um acidente, inclusive, foi ocasionado devido ao pouco espaço para a manobra da pá carregadeira e excesso de açúcar.
que se encontrava. Uma pá carregadeira foi tombada entre uma viga e outra, quando o operador tentou fazer a volta para carregar a tulha de expedição. O açúcar produzido na usina era colocado em um caminhão próprio para o transporte interno, e o mesmo se deslocava até o barracão, para fazer o descarregamento. Muitas vezes, enquanto o veículo estava no trajeto, o silo da produção derramava, causando transtorno e uma certa perda de produto. O local onde o açúcar era armazenado não condizia com a necessidade em relação com a qualidade. Quando chovia, o açúcar molhava, ocasionando também uma perda do produto que escorria pelos ralos. Como sabemos, uma área tanto de produção como de armazenagem de açúcar torna-se uma área classificada pela formação de atmosférica explosiva, devido ao excesso de pó encontrado no ar. Este barracão, chamado de IBC, possui uma estrutura muito baixa, causando assim uma névoa constante de pó, sendo um perigo para todos os operadores que se encontravam no lugar. Além disso, o processo de mix do açúcar é realizado com uma pá carregadeira, a qual precisa de espaços para movimentação. Existem diversas vantagens da automação dos processos de produção de açúcar. Uma das principais vantagens, por exemplo, é a segurança, diminuindo os riscos na questão da interação dos funcionários com as máquinas. Além disso, o funcionário não sofrerá com esforço excessivo, diminuindo os riscos de uma doença ocupacional, causada por determinadas tarefas durante o trabalho. A automação traz a programação de manutenção preventiva, onde os funcionários poderão ter o controle da vida útil de cada equipamento e peças, e com esse controle, poderão evitar e acessar futuros problemas e danos nos equipamentos que possam prejudicar a produção de toda a usina. Além disso, a qualidade e desempenho do serviço serão melhorados, resultando no aumento da produção. Com a automação, também haverá melhor controle e qualidade no estoque de açúcar. Desvantagens da implementação do sistema. Como tudo na vida temos os pós e contras, como a ferramenta e método automatizado, embora economize tempo, também requer cuidados e interpretação correta dos sinais que o sistema alerta. Erros e negligências são facilmente disfarçados em um processo automatizado, pois a ferramenta irá executá-los de forma rápida e eficiente quanto às etapas corretas. Cabe ao administrador do sistema notar e entender o que está acontecendo. Quanto ao açúcar, quando há umidade em casos de chuva, os mesmos passam pelas tubulações, forma-se uma parede pelo caminho, na qual irá travar todo o sistema, dando sinal de falhas e impedindo o administrador de fazer qualquer procedimento. Quando ocorrem falhas, o trabalho é dobrado. Quedas de energia, oscilações de rede, atrapalha ou interrompe todo o processo automatizado. Considerações finais. Analisando a complexidade do sistema e funcionamento do processo, o projeto foi uma melhoria, visando extrema diferença nos resultados, seja diminuindo o tempo ou aumentando a capacidade de produção e estocagem. A automação nada mais é do que a adoção de sistemas de gestão, as quais fazem com que os processos sejam executados automaticamente, elimina ou diminui a necessidade de controles manuais. Conclui-se que é maior capacidade de estoque, segurança, maior agilidade no tempo de carregamento, menos esforços físicos e além de eliminar riscos de vários acidentes. A intenção é automatizar 100% o armazém de açúcar, para também fazer maior controle de todos os processos e funcionamento.